Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Cecília. Hoje eu gravei esse vídeo para vocês, para a gente conseguir passar um pouquinho aí sobre as N4, explicar de onde que vem essa nomenclatura de N4, por que a gente precisa fazer isso e passar aí um pouco do padrão que a gente vai fazer dessa N4. Então, esse vídeo que eu tô gravando é um vídeo caseiro, né, vamos dizer assim, é um vídeo que a gente está fazendo aí para conseguir compartilhar com todas as lojas próprias Arezzo o mesmo material. Eu faço parte da equipe Arezzo também, né, da parte do administrativo, fico no Rio Grande do Sul e estou sempre à disposição de todos vocês, caso vocês precisem de ajuda, assim como as nossas coordenadoras, Verônica, a Cléo, a Gisele e a Gislaine, tá? Cada uma aí com um grupo de lojas específicos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí da N4. O que significa esse nome N4? O que é que a gente faz nessas N4 e que isso é um padrão da companhia inteira. Então, a gente vai falar um pouquinho das N4, vai entrar um pouquinho sobre o cardápio de ações, e a gente também vai explicar um pouquinho sobre os indicadores operacionais junto com o conteúdo aí da N4. E a intenção desses 3 tópicos é a gente aumentar as nossas vendas. Então, hoje, esse treinamento vai ser, a gente está falando de algo que a gente acompanha mais em números, mas ele reflete diretamente aí dentro da venda da companhia. Bom, então vamos lá. O que significa quando a gente fala de N's? O que são essas N's? N nada mais significa do que um nível, tá? E quando a gente fala de N4, a gente está falando já do nosso resultado entre as nossas coordenadoras, né, que são as 4, com as gerentes de lojas. E quando a gente está falando de franquia, para o caso de lojas próprias, e quando a gente fala de franquias, a gente está falando também dos coordenadores com os consultores de franquia, tá? Então, a N4 ela acontece tanto para lojas próprias quanto para franquias. E aqui vocês podem ver que essa é uma rotina que acontece semanalmente. Então, semanalmente, aí todas as segundas, claro que cada um tem uma rotina, mas o padrão é que aconteça nas segundas, a gente tem aí uma reunião, nem sempre presencial, né, porque geralmente a gente tem lojas em outras cidades, mas a gente tem uma reunião ou presencial ou por telefone entre as coordenadoras e vocês. Essa reunião é o que a gente chama de uma rotina operacional que acontece semanalmente. Bom, o resultado dessa reunião, ele é consolidado pelas coordenadoras, repassado o status, né, o reporte dos itens mais importantes para a gerente, que nesse caso a gente está falando da Karina, e a Karina, quando ela junta todas essas principais informações, para as coordenadoras passarem para ela na reunião que a gente chama de N3, que é uma reunião do resultado, em que as coordenadoras passam para as gerentes. Então, aqui a gente está falando dos gestores de canal, que nesse caso, né, é a Verô, a Cléo, a Gisele e a Gislaine, e passam para a nossa gerente de receita de lojas próprias. Bom, a mesma coisa acontece com a Karina. A Karina, então, também consolida as informações que as coordenadoras passam para ela e vai para N2, que é essa que está de rosa aqui no nosso triângulo. A N2 é uma reunião em que a Karina tem que passar com a Silvia, que é a diretora de Arezzo, os principais pontos que as coordenadoras passaram para ela. E, por fim, a Silvia faz a mesma coisa. Ela consolida, então, o resultado que a Karina passou para ela, mais as outras gerentes, a gerente de franquia, a gerente de merchandising, e leva para a N1, que é uma reunião que acontece uma vez por mês, geralmente no final do mês, entre os diretores e o nosso presidente. Bom, então essa é a lógica da N4, que eu já passei aqui para vocês. Então, voltando mais um pouquinho, acontece a nossa, que é o motivo desse vídeo, que é a semanal, que é a nossa rotina operacional.
O consolidado dessas informações vai para a reunião com a Karina, então a reunião entre as coordenadoras e a gerente. A Karina consolida, leva tudo para a informação para a diretoria, que é a Silvia, e a Silvia também consolida tudo para levar para o Alexandre. Então, essa é a cascata de reuniões que acontece de resultado. Então, quando a gente fala de N's, N4, N3, N2, a gente está falando de reuniões de resultados nos níveis de gerenciais que a gente tem na companhia, ok? Bom, gente, qual que é o motivo da gente implantar isso nas lojas? Então, vocês já entenderam a cascata, né? A gente está entendendo aqui que a gente tem as lojas, nesse caso aqui, são os colaboradores, que consolidam as informações para passar para os gestores. Nesse caso aqui, a gente pode falar tanto os gerentes quanto as coordenadoras, que consolida essas informações para passar para os diretores, que consolida para passar para o presidente. E aí, quando isso acontece, essa cascata também vem de forma inversa. Então, da mesma forma que a gente consolida os nossos resultados para chegar até o Alexandre também começa a trazer diretrizes. Então, ele traz uma diretriz para a Silvia, que vai replicar essa diretriz para os gerentes, que replica para os coordenadores, que replicam para as lojas. Então, as N's é uma forma da gente consolidar tanto os resultados de loja até o presidente, quanto as diretrizes do presidente até as lojas, tá? Então, quando vocês recebem uma meta, eu tenho uma meta de venda, né? Eu tenho uma meta aí de bater a minha cota por mês. Essas metas, elas são definidas da mesma forma. Ela vem de uma forma matemática desdobrada. Então, o Alexandre também possui essa meta, só que ele possui de todas as marcas da companhia inteira. E aí ele desdobra isso para as diretoras de Arezzo, Schutz, Ana Catra, Alexandre Birman, por aí vai, que vão desdobrar para as gerentes, né? Aí tem no Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Rio Grande do Sul, que vão desdobrar para cada uma das lojas. Então, cada uma dessas lojas, Morumbi, Gramado, Vila de Mol, cada uma dessas lojas, né, que eu dei exemplo de determinadas regionais, juntas vão formar aí a meta da companhia inteira. Então, a ideia é a gente entender como que o pedacinho da gente contribui para o todo da companhia, tá? Então, cada um de vocês, a gente sabe disso, mas é importante frisar o quanto que o nosso pedaço contribui para o todo da companhia. E esses rituais de acompanhamentos, que a gente denomina como N's, são fundamentais para a gente entender como que isso está evoluindo, quais são os resultados e acompanhar isso de forma sistemática, ok? Bom, gente, qual que é a importância aí dos rituais? Então, a gente já sabe que é para a gente entender o resultado da companhia. Como participantes, a gente tem todas as lojas, principalmente aquelas que não batem a meta acumulada em relação à semana. Então, na primeira semana do mês, a gente vai ver o resultado acumulado de todo o mês passado. Então, na primeira semana de abril, eu vou visualizar todo o resultado de março. Na segunda semana de abril, eu vou visualizar todo o resultado da primeira semana de abril. E isso são das lojas que não bateram meta. Aquelas que bateram meta não precisam participar da reunião, a não ser que a coordenadora solicite. Mas ela ficaria dispensada por não ter um resultado negativo. Qual que é o período da N4? Então, ela acontece toda segunda-feira, de acordo com o resultado acumulado, até o último domingo. Então, de novo, na primeira segunda-feira do mês, a gente ainda olha o resultado acumulado no mês anterior. Na segunda do mês, a gente já visualiza o resultado do mês de referência até aquele período, até o domingo, ok? Os materiais que a gente vai usar, e aí eu vou abrir cada um de vocês, é o arquivo de meta sellout, né, que a gente pode ter isso tanto por e-mail quanto pelo CZNet, o cardápio de ações e um formato padrão de apresentação, ok? Então, o que a gente vai ter como conteúdo? O resultado da loja em relação à nossa meta comercial,
os indicadores que foram priorizados e as contramedidas elaboradas. E aí a gente já falou qual que é o nosso passo a passo. Então, todas as lojas que não baterem meta vai fazer essa reunião com o coordenador. Bom, qual que é o primeiro passo? Então, agora, pessoal, contextualizei um pouquinho sobre as N's, né, por que elas acontecem. E agora eu vou entrar num passo a passo, o que a gente tem que fazer nessas N's. Então, o primeiro passo é a gente verificar o resultado. Como que a gente verifica esse resultado? O primeiro ponto é a gente entender como que a minha loja tá. Então, aqui a gente tem uma tabela, eu usei um exemplo que foi enviado pela Manu por e-mail. Então, a Manu manda esse e-mail para a gente, né, acumulado. Então, ela manda aqui para as lojas, para a Gisele, para a Gislane, para a Vero e para a Cleusa. E as lojas e as coordenadoras vão compartilhar com vocês, ou já compartilham com vocês esse e-mail com o resultado. Então, aqui mostra como que está o resultado loja a loja, mostrando qual que é o resultado de cada uma de vocês, como está o PA e como está o resultado acumulado. Então, aqui o e-mail é muito mais completo. Mas o ponto principal que a gente quer mostrar com esse e-mail é exatamente o que eu mostrei para vocês naquele slide. Bom, supondo que eu sou a loja Morumbi, então vou usar, né, peço licença para a gerente da loja Morumbi, eu vou usá-la como exemplo aqui, porque neste período a gente tinha um resultado aí inferior à nossa meta. Então, o Shopping Morumbi, no período que a gente tem essa planilha, que na nossa reunião seria até o último domingo, a gente vê que ela está com um desempenho em relação à nossa meta de 27% abaixo do resultado. Bom, então a partir do momento que a gente identifica que a nossa loja é uma loja que está com um resultado naquela semana até aquele acumulado negativo, a gente precisa desdobrar para entender aonde é que a minha loja está deixando de desempenhar o esperado. Então a gente começa a desdobrar o nosso problema. E para desdobrar esse nosso problema, a gente vai entrar em um dos em que a gente já comentou anteriormente, que são os indicadores operacionais. Quando a gente chega na nossa loja, né, chega na loja para começar um novo dia de trabalho, qual que é o meu objetivo daquele dia? Então, eu chego no meu ambiente de trabalho, o que eu tenho que fazer ali? Quais são as entregas daquele dia? Então, a primeira coisa que eu penso é, bom, eu tenho que vender, atender meu cliente e, consequentemente, bater a minha meta. Tá bom, mas eu já identifiquei lá atrás que eu não consegui bater a minha meta. E aí, o que eu faço? Então, eu vou desdobrar aqui o meu problema. Vamos pegar um exemplo de uma vendedora, tá? Vamos dar o nome dessa vendedora, o meu nome, a Cecília. Cecília é uma vendedora lá na loja de Gramado. E aí, ela tem como uma meta do dia R$ 2.500. É assustador quando eu entro nessa loja e penso, putz, hoje eu tenho uma meta de R$ 2.500, então eu tenho que vender muito. Tá, vamos desdobrar essa meta para tentar entender ela um pouco melhor e tentar interligar isso na loja como um todo. Então, existem duas formas de eu manter a minha meta. Vendendo muitas unidades e vendendo muitas unidades com um preço unitário maior. Então, vamos começar pelo preço. Bom, se eu tenho uma meta de R$ 2.500 no meu dia de hoje, e a média de preço de sapatos é entre R$ 250, então eu já sei que eu não posso fugir muito da venda desses preços. Então, se vem uma cliente buscar uma bota de R$ 500, eu já começo a ficar satisfeita com a minha venda, porque ela é acima do preço médio de R$ 200 que eu espero. Em contrapartida, se eu tenho uma cliente que chega para comprar uma sapatilha de R$ 99, não significa que eu não tenha que atendê-la bem, ao contrário, eu tenho que atendê-la tão bem ao ponto de fazer ela levar 2 sapatilhas ou uma sapatilha e uma bolsa, a fim dela chegar no complemento de R$ 250 do preço médio. Bom,
Ok, então, entendido que eu tenho que seguir uma linha de vender sapatos nessa média de preço ou vender mais sapatos. Aí vem minha outro indicador que eu tenho que olhar, é o volume. Bom, se eu sei que eu tenho que vender por uma média de R$250, para chegar no meu objetivo do dia de 2.500, logo eu tenho que vender 10 unidades. 10 unidades a um preço de R$250, um vezes o outro, eu chego nos meus 2.500. Ok, mas vocês concordam comigo que essas 10 unidades podem ser tanto aquela sapatilha de R$89, quanto uma bolsa, que pode ser que tenha um preço médio de 400, 500, R$600. Então, eu preciso desdobrar também para entender um pouco mais como que eu consigo chegar na minha meta de volume. Vocês têm ideia de como que a gente pode fazer esse desdobramento? Como que eu consigo desdobrar a minha venda em volume? Bom, tem duas formas. Ou eu atendo mais clientes, que são a quantidade de tickets que eu tenho na venda. Então, cada cliente que entra, uma compra dela, sai um cupom ou um ticket. Então, eu posso ter a venda da quantidade de clientes que entram e saem com produto, ou eu também posso focar na quantidade de itens que eu vendi para cada cliente que entrou na loja. Então, a gente tem duas formas de melhorar o nosso volume. É claro, ou eu trago mais cliente para minha loja, ou para cada cliente que entra, eu vendo mais produtos. Eu faço uma venda agregada maior. Eu faço uma venda agregada daquele produto. Então, tickets é trazer fluxo para a loja. E peças por atendimento é vender mais para uma única cliente. Beleza, eu ainda consigo desdobrar isso um pouco mais. Quais são as peças que nós temos para atender as nossas clientes dentro de uma loja? Aposto que a primeira coisa que vocês pensaram foi em sapatos. Muito bem. Os pares de sapato é a principal venda que nós fazemos nas nossas lojas. Afinal de contas, nós somos principalmente uma marca de sapatos. Então, o peças por atendimento é refletido principalmente pelo SA, que nada mais é do que o sapato por atendimento. Então, cada sapato por atendimento considera também uma peça por atendimento. Quanto mais sapatos eu faço em um único atendimento, mais volumes eu irei ter, mesmo eu mantendo meu ticket. Então, esse é um dos nossos principais indicadores para conseguir medir o nosso volume. Ok. E por que então eu tenho os outros dois indicadores, que é bolsa por sapato e acessório por sapato? Justamente pelo sapato ser o modelo do nosso negócio, ser o principal indicador, o principal motivo das nossas clientes entrarem nas nossas lojas, é que a gente liga o indicador de bolsa e de sapato a ele. Porque, geralmente, a gente agrega uma bolsa a uma venda de um sapato e também agrega uma carteira, um brinco, um cinto dentro da minha venda do sapato. Então, por isso que a gente desdobra o peças por atendimento em sapato por atendimento, bolsas por sapato e acessórios por sapato. A soma desses três indicadores fazem eu chegar no meu peças por atendimento, que combinado com a quantidade de clientes que fizeram compras na minha loja, chega no volume, que combinado com o meu preço médio, chega na minha venda do dia. Então, é mais fácil eu trabalhar com isso. Se eu vender mais sapato por atendimento, eu vou ter mais peças por atendimento e vou ter um volume maior. Então, eu consigo ter ações específicas para cada uma dessas alavancas. E é por isso que a gente fez um cardápio de ações para todas as lojas, para ficar mais fácil de entender o que é possível fazer quando eu não consigo alcançar o objetivo do meu dia. Então, vamos supor, a minha loja, o exemplo que eu usei anteriormente, Morumbi. Vamos supor que nessa última semana a Morumbi não tenha conseguido alcançar sua meta. Então, ela começa a ver, não alcancei a minha meta de vendas. Esse desvio foi porque eu vendi produtos com preço médio menor ou
eu vendi menos quantidades de pares ou menos quantidades de unidades. Então, a partir daí, eu já consigo entender ações que eu tenho que fazer. Bom, se for no preço, eu tenho que tomar cuidado com o desconto que eu estou dando, ou eu tenho que buscar agregar produtos com um preço médio mais alto. No volume, eu ainda consigo ver. Se a minha loja, então, não bateu a meta de venda porque o volume não veio, eu tenho que pensar no ticket, ou seja, no fluxo de pessoas que entram na loja e compram, ou na quantidade de vendas que eu faço para cada cliente minha. E aí, eu consigo ver se são os sapatos que não estou conseguindo vender, as bolsas ou o acessório. Então, esse é o motivo da gente trabalhar com os indicadores, porque a gente consegue tomar ações mais específicas e mais assertivas para cada uma das situações. E aí, gente, a gente consegue entrar dentro do nosso dia a dia para fazer exatamente o exemplo hipotético que eu falei assim. Eu peguei exatamente a ZAP, que é o nosso relatório do Zezenet, e comecei a comparar com a ZAP as metas que me são enviadas pela equipe de planejamento ou pelas próprias coordenadoras. Então, vocês recebem mensalmente as metas, que vem no formato como está aqui. Eu vou abrir também como vocês recebem no Excel. E nelas a gente tem todas as nossas metas. E também a meta de volume. Baseado nisso, eu consigo comparar com a minha ZAP se o meu desempenho, conforme eu expliquei anteriormente dos indicadores, estão indo bem ou não. Como é que a gente consegue ter cada uma dessas informações? Vou mostrar para vocês. Na planilha que o planejamento envia para a gente, no caso as coordenadoras replicam, e aí a gente tem aqui as metas de volume. Essas metas de volume a gente consegue comparar exatamente com o que tem na nossa ZAP. Igual a gente colocou lá o exemplo da Morumbi. Além disso, a gente também consegue visualizar os indicadores, a meta de cada um dos indicadores, que também é enviado pela equipe de planejamento. Observe aqui no exemplo que eu tenho do mês de abril. Então, aqui, ó, já é a desse mês. A gente pode ver aqui o Shopping Morumbi. Ele tem uma meta de sapato por atendimento de 1,08, bolsa por sapato de 5%, acessório por sapato de 8%. Isso me dá uma peça por atendimento de 1,23 e aí eu tenho que ter um ticket de 2.899. Entenderam que a gente consegue fazer esse desdobramento na nossa prática? A gente tem as metas e a gente tem a nossa ZAP. Ao entrar no Zezenet, a gente tem que escolher a opção do menu clássico, que vai aparecer para nós os relatórios de performance, e aí a gente busca o relatório consolidado do SAP. E aqui eu consigo fazer, buscar o que eu espero. Então, eu quero Arezzo, lojas próprias, e aí, como eu estou tratando do caso de Morumbi, eu vou buscar o Morumbi aqui no meu código. Eu vou buscar aqui o relatório do dia 28 de março até o dia 3 de abril e mandar gerar a minha ZAP. Ao mandar gerar a minha ZAP, eu tenho aqui todos os meus resultados. Olha só, ainda não temos naquela visualização que mostrei anteriormente, desdobrando exatamente conforme a explicação. A minha venda, o meu volume, o meu preço, o volume desdobrado por peças e tickets, e o peças desdobrado em sapatos por atendimento, bolsas por sapato, acessórios por sapato. Mas até o final de abril, o Zezenet estará com esse layout muito semelhante ao que eu mostrei para vocês. A gente tem aqui o nosso exemplo, que é já com as informações do Morumbi. Então, o que eu observo com essa árvore que eu tenho aqui? Foi volume? Sim, foi volume. Olha aqui no meu campo de total de volumes. Eu fiquei abaixo em volume em 25%. Foi preço médio? Não, não foi preço médio. O meu preço médio foi acima do que era esperado. Então, eu vou olhar os meus tickets. No meu ticket de 2016, eu vendi
2.400 unidades, enquanto a minha meta foi de mais de 2.800 unidades, igual mostra em vermelho no slide. E baseado nisso, a gente consegue até ver por vendedor. Então, a gente tem o que a gente chama de estatísticas nas lojas. Algumas lojas fazem no Excel e outras no papel. A gente consegue desdobrar no total de vendas por cada uma das vendedoras. E aí a gente consegue identificar que algumas vendedoras têm um desempenho inferior a outras. Então, a gente consegue ver que a gente pode pegar uma boa prática dessa vendedora, entender o que elas fazem que as outras não fazem. E aí a gente consegue desdobrar também nos motivos em que as outras não fazem isso, até para a gente padronizar na nossa loja. Então, por que isso aconteceu? Eu começo a fazer as análises de porquê. Por que a Pamela vendeu 13 unidades e a Fabiana vendeu 37? E aí a gente começa a identificar motivos de trazerem o fluxo. Pode ser o horário, pode ser o tipo de cliente, pode ser o tipo da venda que é feita. Então a gente consegue entrar mais a fundo e aí a gente pode ter um auxílio não só das boas práticas da minha vendedora com maior desempenho, mas também buscando o nosso cardápio de ações. Então, todas vocês vão receber ou já receberam da sua coordenadora o nosso cardápio de ações. O cardápio de ações tem que estar impresso com vocês durante essas reuniões de N4. Ele é um cardápio que contém várias causas voltadas para aquele assunto. Então, cada página do cardápio vai ter um indicador. Observem que aqui neste exemplo, eu estou colocando justamente uma das ações, um dos exemplos do cardápio. Então, eu coloco a data da reunião, o indicador que eu vi que é o motivo de eu não ter alcançado a minha meta, a causa em que, conversando com as vendedoras, eu identifiquei que é o motivo do meu não alcance de meta, e a ação selecionada no cardápio, ou a gente não precisa ficar totalmente presa no cardápio. A gente pode buscar também ações que as nossas vendedoras vão sugerir, ideias novas. O responsável, que nesse caso eu usei o nosso exemplo, de uma das vendedoras que estava tendo um desempenho inferior às demais, e o prazo. Então, é exatamente isso que eu vou mandar no final, antes das minhas N4, para minha coordenadora. Esse cardápio possui ações de tickets, sapato por atendimento e bolsas por sapato. Então, no início de cada uma das folhas, vocês vão ter qual é o indicador, quais são as possíveis causas e quais são as ações que a gente pode fazer. Para cada um dos indicadores, há um grupo de ações que podem ser feitas. Então, por exemplo, no sapato por atendimento, a gente pode ter identificado que algumas vendedoras não cumprem a regra de descer com 6 sapatos. E aí a gente pode propor uma nova ação para essa vendedora. Espero que vocês tenham gostado e espero principalmente que vocês usem isso durante as semanas de vocês, ok? Um abraço a todas e se caso quiserem entrar em contato comigo, podem mandar um e-mail para cecilia.souza@arezo.com.br. Um beijo a todas!